de volta com o Manhã Diversa. Agora são 10 horas e 18 minutos. O universo ganhou uma nova perspectiva depois que a NASA divulgou as fotos capturadas pelo supertelescópio James Webb. Mas o que essas imagens trazem de novo? E como que funciona a tecnologia que possibilitou o registro de um aglomerado de galáxias? Para responder essas e outras perguntas, nós convidamos o físico Lucas Miranda. Seja muito bem-vindo ao Manhã Diversa para a gente esclarecer sobre esse assunto que causa tanta curiosidade, tanto fascínio nas pessoas, né? Seja muito bem-vindo. Pois é, obrigado. Bom dia para vocês que estão nos assistindo. É muito legal falar sobre esse assunto. Acho que tem muitas coisas interessantes para ver e é um momento bom para se estar atento à ciência, porque muitas coisas novas chegando. Isso aí. E essas novas imagens do telescópio, elas chamam a atenção dos leigos, como nós, pela beleza das galáxias. Uma delas virou até meu papel de parede, talvez o pessoal saiba qual é. As galáxias nebulosas, estrelas. Mas para os especialistas é muito mais do que isso, né? Então, fala um pouquinho pra gente qual que é a relevância científica dessas novas imagens. Então, essas imagens, elas são só o começo de uma série de registros que estão por vir. E elas vão nos ajudar a entender a formação das estrelas, formação das galáxias, principalmente as galáxias muito antigas, que vieram pouco tempo depois do Big Bang. Então a gente está olhando para o universo há bilhões de anos atrás, quando o universo estava começando a se formar. Então a gente vai entender uma série de coisas, a gente vai poder entender melhor um pouco sobre buracos negros, sobre formação dos buracos negros, das estrelas, galáxias. A gente vai poder buscar sinais de vida em outros planetas fora da nossa galáxia. Então tem uma série de coisas que estão por vir. As imagens que a gente já teve acesso, que é só o comecinho, elas já dão um gostinho do que está por vir e já dão sinais de que esse telescópio, que é o maior que a gente já lançou no espaço, ele é super potente. Para vocês terem uma ideia, o espelho dele, né, os espelhos que ele tem 6,5 metros de diâmetro, enquanto o Hubble tinha 2,40 metros, então ele é muito maior. Isso vai dar uma nitidez muito grande para as imagens que estão por vir, então dá para esperar muita coisa boa. Nossa, assim, eu fico fascinada mesmo, mas é isso, eu entendo muito pouco. Para mim é uma loucura esse negócio de estar vendo o passado, de estar, enfim, anos-luz. E agora a gente vai entrar então exatamente nisso, porque existem uns conceitos básicos, né, da astronomia e que a gente não entende muito bem, né? Como é possível esse registro, como é possível, o que é isso de espaço-tempo, enfim. Então vamos lá por partes, né? Queria saber o que caracteriza anos-luz, é uma medida realmente de tempo, o que é isso? Então, a gente às vezes quando vai estar em casa, vai pedir um transporte por aplicativo, às vezes a gente fala, ele está a 5 minutos de distância, né? 5 minutos é tempo. Mas a gente fala 5 minutos de distância para querer dizer que a distância que ele está da gente, ele vai levar 5 minutos para chegar. Então a gente usa algo parecido na astronomia, só que se referindo à luz. Então quando a luz leva, por exemplo, 1 ano para percorrer uma distância, a gente chama essa distância de 1 ano-luz. Então é a distância que a luz leva 1 ano para percorrer. E essa é uma distância que é gigantesca para nós, mas que numa escala astronômica é muito pequena. A Lua, por exemplo, ela está a 1 segundo-luz de distância da gente. A luz leva 1 segundo para vir da Lua até aqui. Do Sol até a Terra leva cerca de 8 minutos. Mas tem galáxias que distam milhares ou milhões de anos-luz da gente. Então, quando a luz chega dessas galáxias, a gente está vendo uma luz que saiu de lá há milhões de anos atrás. Então a gente está literalmente olhando para o passado quando a gente olha para o universo. Então o conceito de ano-luz é esse. E a nossa galáxia é a Via Láctea e é apenas uma das infinitas galáxias que existem no nosso universo, né? Mas para a gente entender melhor, então, o que consiste uma galáxia? Então, a gente pode fazer um paralelo com o que a gente conhece melhor e tem mais referência visual, que é o Sistema Solar. O Sistema Solar, ele é composto por uma estrela, que é o Sol, e ao redor dessa estrela giram planetas, luas, outros corpos celestes, asteroides, e todos esses corpos, eles estão ligados por uma força gravitacional, que é uma força atrativa, que atrai esses corpos. Isso é um sistema. Mas uma galáxia, ela é meio que um sistema, só que numa escala muito maior. A gente tem várias estrelas, da ordem de milhões, ou até bilhões, ou até trilhões de estrelas, com os seus planetas, com os seus corpos girando ao redor. Então é um sistema muito mais gigantesco, muito mais complexo. A nossa galáxia Via Láctea
ela tem o formato de espiral, né? Ela é meio achatada e tem o formato de um disco espiral. Ela tem na ordem de centenas de bilhões de estrelas, mas a gente tem outras galáxias, por exemplo, de Andrômeda, que tem na ordem de trilhões de estrelas, são galáxias gigantes. Esse telescópio, então, ele conseguiu alcançar aí pontos do universo que até então eram desconhecidos. E fica a pergunta, qual é a relação, existe aí alguma relação de planeta, né, de vida em outro planeta, que ele pode vir trazer para a gente? O que caracteriza uma vida em outro planeta? É o que a gente conhece aqui na Terra? O que a ciência diz sobre isso também? Legal. O que o James Webb vai proporcionar para a gente é a percepção de biomarcadores, né? Bioassinaturas. Não é que a gente vai conseguir tirar uma foto de um extraterrestre dando tchau pra gente em algum planeta fora da galáxia, né? Em algum exoplaneta, mas ele vai conseguir identificar a presença de compostos químicos que podem indicar vida. Então, por exemplo, ozônio, presença de oxigênio, de gás metano. Dependendo da concentração desses gases, dessas moléculas, a gente pode ter certeza que só materiais orgânicos, só vida produziu esses compostos químicos. E aí isso é um estudo que fica a cargo dos astrobiólogos, dos astroquímicos. Eles vão ver a concentração dessas matérias e vão dizer, olha, isso só vida pode ter gerado. E essa é uma das coisas que o James Webb está procurando, bioassinaturas em outros planetas. A gente fica aí, né, ansiosos para saber quais serão as próximas descobertas, mas tem um outro assunto que fascina muitas pessoas, que são os buracos negros, né? Existe toda uma quase mitologia em torno dos buracos negros por causa da ficção, enfim, né? Tem muita ficção em torno, né? Histórias de ficção científica que falam sobre buracos negros. E aí, pra gente entender melhor, então, o que de fato são os buracos negros? Bom, os buracos negros são realmente muito fascinantes, né? Eles são uma das consequências da teoria da relatividade que o Einstein previu muito tempo atrás e que foi ser realmente comprovado bem recentemente, né? Os buracos negros, eles são, podemos chamar de corpos extremamente massivos, né, com muita massa, muito pesados e que ocupam um espaço bem menor. Ou seja, eles têm uma densidade muito grande. Eles podem ser gerados das mais diversas formas, mas uma grande característica deles é que eles têm uma gravidade muito intensa, por terem uma massa muito grande. A gravidade deles é tão forte, puxa as coisas ao redor dele tão intensamente, que nem a própria luz, que é a coisa mais rápida que a gente conhece, dá conta de fugir dessa força atrativa. Por isso que a gente chama de buraco negro. A gente não consegue ver dentro dele porque é uma coisa escura, que suga tudo, né, que está próximo. E a gente consegue ver coisas ao redor. E a gente tem já a fotografia, né, o registro do buraco negro mais recentemente. E o James Webb vai nos ajudar também. Ele não vai conseguir fotografar um buraco negro, mas identificar a matéria ao redor. E como ele vai retratar um universo muito antigo, a gente vai poder ver o início do universo, a formação das primeiras galáxias, dos buracos negros que ocupam o centro das galáxias, né? A gente acredita que praticamente todas as galáxias têm um buraco negro no centro, que é o elemento ali que agrega a galáxia em torno dele. Então, basicamente isso. E Lucas, enquanto você falava, a gente mostrou aí para o pessoal de casa algumas imagens, né? E umas imagens reveladas pelo telescópio James Webb que mais chamou a atenção da internet, como a Mariana bem disse, a foto da nebulosa Carina, que inclusive virou papel de parede da Mari e acredito que papel de parede de muita gente, né? Sim. E elas parecem uma verdadeira obra de arte aí do universo, mas elas são muito mais do que essa beleza toda, né? Então, o que são as nebulosas? Bom, a nebulosa, ela é uma nuvem de poeira, de gases. Essa imagem aí é do James Webb, né? E aí recente. Fica aí a comparação, né? Entre a diferença. Dá pra ver como que é bem mais nítido, né? E ela é muito mais nítida porque, diferentemente do Hubble, o James Webb ele capta luz infravermelha. E essa luz infravermelha, ela consegue atravessar muito mais obstáculos do que a luz visível. Ela consegue atravessar, por exemplo, poeira. E as nebulosas são poeiras, aglomerados de poeiras, de gases. Então, a luz infravermelha que o James Webb capta, ela atravessa essa poeira. Então a poeira vira transparente para a gente vê através da poeira. O Hubble não conseguia ver, então não era uma imagem tão detalhada quanto a que a gente está vendo. Muito, né? É assim, muito grande, é muito grande. Então, existem outras nebulosas que a gente está estudando também, tem a nebulosa do Anel. Então,
dá pra ver isso hoje com muito mais nitidez, né? E são realmente imagens que, além de tudo, são belíssimas, né? A gente fica até encantado de ver isso tudo e imaginar que isso é só o começo, né? E quantas mais ainda virão. E no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto, vai destrinchar um pouco mais desse tema, falar um pouco mais sobre o funcionamento do telescópio James Webb. Então você aí de casa não sai daí que a gente volta já já com mais assunto para os amantes dos mistérios do universo. Então aproveita esse tempinho e mande a sua participação para a gente no nosso WhatsApp, que aparece aí na tela para você e a gente volta já já. Já estamos de volta com o Manhã Diversa e hoje aqui no estúdio nós estamos conversando sobre como o telescópio James Webb está revolucionando a astronomia. Hoje ele se encontra a 1,5 milhões de quilômetros da Terra e já avistou a galáxia mais distante e antiga encontrada até então. E quem está ajudando a gente a desvendar aí as informações e os mistérios por trás desses registros do super telescópio é o físico Lucas Miranda. Então, bem-vindo mais uma vez, Lucas. Vamos retomar o nosso bate-papo. A gente ficou aí fascinado no primeiro bloco com essas imagens, mas eu queria saber um pouco mais sobre essa captura, né? A gente viu aí a diferença entre o Hubble e o James Webb, né? E você falou que por causa dos raios vermelhos, infravermelhos, consegue ter essa nitidez aí maior. Mas como que é feita essa captura? É uma foto só? É uma filmagem que depois junta nessa imagem? Como que é feito isso? Bom, o James Webb ele tem aqueles 18 espelhos hexagonais, né? E formando um grande conjunto de espelhos, né? Que tem lá os seus 6,5 metros de diâmetro. Basicamente, ele vai receber a luz que vai chegar nele e ele vai jogar toda essa luz para mais um espelhinho, né? Essa luz que chega do universo vai ser toda jogada no espelhinho, que vai, por sua vez, jogar lá dentro para os sensores e tal. Para o James Webb fazer uma imagem, por exemplo, aquela do SMACS, que é um aglomerado de galáxias, né? Que é a imagem mais antiga que a gente já viu, né? Lá de 13 bilhões de anos luz de distância, né? Ele precisou ficar cerca de 13 horas de exposição recebendo essa luz. O que é muito pouco. O Hubble, para fazer a mesma imagem, o mesmo registro e com muito menos nitidez, ele ficou cerca de 2 semanas de exposição, né? Isso na fotografia é um tempo inimaginável. Para tirar uma foto, geral, é menos de 1 segundo de exposição. Mas como são objetos muito distantes, a luz que chega não é tão intensa assim, então ele precisa de um tempo bem mais longo de exposição. E como tem muitos espelhos, vai jogar bastante luz para esse sensor, o que vai deixar a imagem mais nítida. E o James Webb ele capta imagens no infravermelho, né, como eu tinha falado, diferentemente do Hubble, que ele capta luz visível, que é uma luz que tem um comprimento de onda um pouco menor, ela é uma onda mais curta. E como o James Webb capta ondas mais longas, que é o infravermelho, essas ondas elas vêm de mais longe, né? Então isso possibilita a gente ver lugares mais distantes do universo. Se o ser humano então tivesse nesse lugar aí que o James Webb está, a gente não veria como essas imagens estão mostrando pra gente? Seria aí uma outra coisa? Pois é, a gente certamente não veria o que ele está vendo, porque a luz que ele capta é luz infravermelho, que é uma luz invisível pra gente, é uma onda invisível. E é uma onda que a gente está até muito habituado, porque o nosso próprio corpo emite radiação infravermelha, que pode ser captado por um termômetro infravermelho, por exemplo, mas o nosso olho não percebe essa luz. Então o James Webb está enxergando coisas que nem a gente enxergaria se a gente olhasse a olho nu, né? E aí ele pega essa radiação infravermelho e colore ela, transforma em cores que a gente consegue enxergar. E aí essas fotos, elas são tiradas, então, né, com a câmera infravermelha e a gente acaba depois vendo essa foto com o resultado final que a gente vê. A foto passa por um tratamento, as cores são adicionadas, enfim. Como que faz para saber se as cores são essas mesmas? É um palpite do cientista na hora de arrumar lá ou tem um jeito de saber que realmente essas são as cores reais? Então, isso pode ser um pouco frustrante para a gente, porque
não são as cores reais, né? Porque o infravermelho, a gente pode chamar o infravermelho de cores também, mas são invisíveis pra gente. É uma luz invisível, são ondas que a gente não enxerga. Então, a gente não conseguiria nem traduzir, porque é algo que a gente não vê. Então, há um trabalho artístico também de pegar essas cores. Basicamente, o James Webb ele vai receber luzes e ele coloca filtros ali de frequências diferentes. Então, ele vai captando várias frequências diferentes e vai montando uma imagem. E aí vai ter depois um trabalho artístico de colorir essas imagens de maneira que faça sentido para o nosso olho, mas aí é um trabalho artístico, visual, para causar impacto, mas são cores que de fato não estão lá, não são essas as cores que a gente veria a olho nu, a gente nem enxergaria dessa forma, né? Mas essas cores, elas podem informar, né? Talvez Sim. a distância. Então, assim, essa câmera infravermelha, é possível saber quais as galáxias e corpos celestes estão mais perto ou mais longe da gente? Como que é mostrado isso através da cor? Sim, então, existe um fenômeno que a gente conhece muito bem na física, que chama efeito Doppler. E a gente conhece ele muito bem quando a gente vê esse efeito acontecendo com o som. Quando passa, por exemplo, uma ambulância ou um carro de Fórmula 1, ela passa por nós, a gente vê o barulho ficando mais agudo e quando ele vai embora, esse barulho fica mais grave. Então ele faz tipo um... né? A gente está muito acostumado a ouvir esse tipo de som. Isso também acontece com a luz. Só que essa mudança de frequência na luz significa uma mudança de cor. Então, quando a gente pega galáxias que estão muito distantes da gente, essas galáxias estão se afastando, porque o universo está expandindo. E quanto mais longe de nós, mais rápido é esse afastamento. Então as galáxias muito longe da gente, elas estão se afastando muito rapidamente. É tipo a ambulância indo embora. Então a cor dessas galáxias, a luz que chega dessas galáxias, ela vai sendo distorcida, porque a galáxia está se afastando. E ela chega pra gente numa cor que vai se aproximando do vermelho, do infravermelho. Então, quando o James Webb ele capta ondas infravermelhas, ele consegue captar ondas que foram emitidas de muito longe e foram distorcidas nessa longa viagem. E ondas que foram emitidas por corpos que estão se afastando da gente. Então, aquela imagem do SMACS, né, que eu falei, a gente tem ali luzes que foram emitidas há 13 bilhões de anos atrás. E o universo, até onde a gente sabe, tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Então, a gente está vendo ali o universo bebê, o início, as primeiras galáxias se formando. Então, é realmente muito fascinante, né? E eu acho que aí, pra gente entender um pouco melhor isso, é legal a gente falar um pouco sobre essa questão de que quando a gente olha para o céu, a gente está vendo o passado, né? Sim. Então, explica melhor isso pra gente. O que isso significa? As estrelas que a gente vê no céu não são as estrelas que estão lá agora, né? Exatamente. É possível que a gente veja uma estrela no céu que, na verdade, já não está mais lá. Se, por exemplo, lembra que eu falei que a luz leva 8 minutos do Sol até aqui? Se o Sol desaparecer agora, a gente vai continuar vendo ele lá por 8 minutos, porque a luz dele vai continuar chegando. Então, a gente olhando pro céu, essas imagens que a gente está vendo, elas não são mais hoje dessa forma. Elas eram assim 13 bilhões de anos atrás, ou alguns milhões, bilhões de anos atrás. Então, a gente está literalmente vendo o passado, o que é muito fascinante. O que está acontecendo hoje no universo, nessas longas distâncias, a gente não consegue ver. E quais outras descobertas aí estão sendo possíveis graças, né, a essa tecnologia? Qual perspectiva que a gente pode traçar para agora e também para o futuro? Bom, a gente já teve, né, a imagem da nebulosa Carina, da nebulosa do Anel, aquele aglomerado de galáxias também, o M47, se não me engano, que é uma imagem muito bonita também. Várias das imagens do Hubble já tinha feito e agora a gente está vendo com mais nitidez. A gente teve a imagem do SMACS, que eu falei, que é mais antiga. A gente teve lá o registro do exoplaneta, o ASP, né? Que a gente não vê o planeta, mas a gente entende a composição química dele, né? O que a gente pode esperar é muito mais registros, muito mais informações que estão por vir. Essas informações podem demorar e principalmente a análise dos cientistas pode demorar. O James Webb ele é um telescópio que tem finalidade científica, então os cientistas vão lá, eles inscrevem um projeto, o projeto é aprovado e o James Webb vai lá e capta, né, dependendo de onde ele estiver apontado, ele capta aquelas imagens, manda para os cientistas analisarem e os cientistas têm um período de 1 ano sem precisar revelar essas imagens, né, 1 ano de embargo
de segredo dessas imagens para eles estudarem e publicarem. Então, a gente está só no começo, daqui a um tempo vai começar a surgir um monte de novas imagens, um monte de novas análises dos cientistas e possivelmente bioassinaturas, né, sinais de vida em outros planetas. Então, é muita coisa que pode vir. E a gente está falando aí das descobertas que o telescópio está fazendo muito longe da gente. Mas e mais pertinho da gente? Ele também vai permitir ver os planetas do nosso sistema solar ou ele só capta imagens que estão mais longe? Pois é, ele não consegue ver coisas muito próximas, né? Porque ele foi projetado para isso, para ver muito longe. Se a gente olhar para o céu, o que a gente consegue enxergar com esse telescópio é o tamanho de um grão de areia. Então, qualquer planeta, qualquer coisa próximo, né, até na nossa galáxia, é muito difícil de ver, né? Até porque ele capta muita luz. Então, um objeto que está próximo vai emitir muita luz e vai estourar a imagem, né? Vai ser luz demais, ele não vai dar conta de registrar. Então, ele foi projetado para ver objetos distantes. E é interessante que ele tem que ficar sempre de costas para o Sol. Ele tem um escudo térmico atrás, porque o Sol é uma luz muito intensa. Se ele vira um pouquinho próximo do Sol, ele já queima. Então, ele tem que ficar girando sempre contrário ao Sol, né? Então, nesse momento, por exemplo, ele está apontado para o sul, ele está vendo o nosso céu do hemisfério sul. Todas essas imagens são do hemisfério sul, o nosso céu, porque o Sol está do lado oposto. Com o tempo, ao longo dos meses, ele vai girando e vai pegando imagens de outros lados, né, do universo. Lucas, sensacional, assim, porque realmente é um assunto fascinante. Eu acho que tudo que é muito misterioso, que não é tão assim na cara, né, fácil, a gente fica realmente instigado mesmo a conhecer um pouco mais. E assim, muito obrigada pela sua participação aqui hoje e por mostrar então aí, desvendar um pouco mais sobre essas informações que essas imagens então trazem pra gente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. E na volta ainda tem Bora Hangar, não é isso mesmo? É isso aí, nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta a gente vai continuar aprendendo a preparar o cachorro-quente coreano que o Arthur está fazendo hoje, uma receita um pouco diferente, legal para você fazer no final de semana. Então não perde que a gente volta já já. Estão abertas até amanhã as inscrições para a castração de cães e gatos em Santa Luzia, na região metropolitana. São 400 vagas e podem se inscrever os tutores de animais que estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal.